Oi, que bom que você chegou até aqui. Esse é o nosso penúltimo vídeo da série Conversão. Eu desejo que você faça uma grande experiência com a pessoa de Pedro, mas principalmente com a pessoa de Jesus. Se você até agora ainda não curtiu, eu vou te pedir só um favor antes de começar. Que você possa curtir esse vídeo, que você possa compartilhar, marcar as pessoas que você gostaria que ouvisse essa mensagem, para que esse vídeo possa chegar muito mais longe e que a palavra de Deus seja semeada em muitos outros corações. O nosso episódio de hoje, ele se chama Eu Neguei Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 54 a 62. Eles prenderam Jesus e o levaram, introduzindo-o na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, acompanhava de longe, quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada o viu, sentado perto do fogo. Encarou-o perto e disse: "Este aqui também estava com ele." Ele, porém, negou: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: "Tu também és um deles." Pedro, porém, respondeu: "Não, homem, eu não." Passou mais ou menos uma hora e um outro insistiu: "Certamente este aqui também estava com ele, pois é galileu." Pedro, porém, respondeu: "Homem, não sei de que estás falando." E enquanto ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Então Pedro, saindo dali, pôs-se a chorar amargamente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de Pedro, ele nos diz muito sobre quem é Pedro. Mas ele nos diz muito mais sobre quem é Jesus. Nós precisamos recordar quem é Pedro de verdade. Pedro, um galileu, pescador, muito provavelmente chefe de pescadores, a qual um dia o Senhor chegou até ele e disse a ele que ele era pescador de peixes, mas que queria fazê-lo pescador de homens. Pedro era um homem casado, já um pouco mais velho. Pedro tinha já uma vida sendo construída, até que o Senhor chegou. Se a gente pensar, Pedro, ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele não criou reservas, ele não ficou fazendo ou impondo condições a Jesus para que precisasse segui-lo. Não, ele simplesmente deixou tudo aquilo e ele continuou e ele passou a seguir Jesus. Pedro, ele não teve reservas nem mesmo interiores. Tanto que, se nós formos olhar todas as histórias que envolvem Pedro juntamente com Jesus, Pedro sempre é aquele que fala, muitas vezes até demais. Pedro é aquele que expõe o que está pensando. Entre Pedro e Jesus não existe falsidade. Pedro sempre diz aquilo que está à sua mente, às vezes até sem medir suas palavras. E assim foi durante todo o tempo. Um pouco antes desse momento em que Jesus já é preso e tudo mais, existe um diálogo entre Jesus e Pedro diz ao Senhor: "Como assim eu não posso morrer, né? Eu não posso acompanhar o Senhor pelo martírio, pela dor que o Senhor irá passar. Eu quero acompanhar." E Jesus vai responder para ele de que não tem como, que ainda não chegou o momento dele. Que vai chegar o momento dele, que vão cingir ele e vão levar para lugares que ele não quer ir, mas que ainda não era o momento. E Pedro, não, ele diz até ao Senhor, ele diz: "Senhor, eu te amo, eu quero fazer aquilo que for preciso pelo Senhor."
E é quando Jesus então olha para ele e diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E Pedro ali se entristece, não entende, não aceita. Mas a partir dali começa o suplício. Eles sentam, fazem a ceia. No momento em que Jesus institui a Eucaristia, institui o sacerdócio. E ali, durante a ceia, Jesus mais uma vez revela que um deles haveria de traí-lo. E quando Jesus diz que um ali haveria de traí-lo, talvez todos ali naquele momento tenham pensado: não sou eu. Eu não. O que será que ele está falando? De quem será que ele está falando? E é então daí que Judas depois sai de lá e vai trair Jesus. Mas antes da traição e logo depois da instituição da Eucaristia, dessa última ceia, Jesus então ele vai ao Monte das Oliveiras. E lá ele convida os seus 3 maiores e melhores amigos: Pedro, Tiago e João. Os mesmos amigos que ele tinha levado ao Monte Tabor, que ele tinha se revelado como era, os mesmos que puderam ver quem era Moisés, quem era Elias, eles conversando com o Senhor, eles puderam ver a glória de Deus, puderam ver o rosto do Cristo resplandecente. Eles conheciam Jesus na sua intimidade. Mas eles vão lá para acompanhar Jesus para aquele momento de dor. E Jesus já sofre. Sofre tanto que ele passa a suar sangue. O suor de sangue não é algo que aconteceu de extraordinário porque era com Jesus, não. Quando a gente chega no extremo da dor, humanamente, o nosso suor, por vezes, ele realmente coloca sangue para fora e faz escorrer pela pele. Isso significa que Jesus tinha chego ao extremo da sua dor. E ali, quando ele vai para um momento de oração e se afasta um pouquinho dos seus discípulos, ele pede para que eles cuidem, para que eles orem, para que eles vigiem ali com ele. E a gente vai ouvir essa passagem, né? Ouvimos ela por diversas vezes e a gente vê que eles dormiram. E Jesus volta ali, encontra eles dormindo e até fala para eles: vocês não foram capazes de vigiar comigo nenhuma hora? Quando a gente ouve essa passagem, normalmente a gente acha que eles eram preguiçosos, que eles estavam com sono, que eles dormiram por conta disso. Mas na verdade não é. Esse sono que eles tiveram é o sono da dor, é o sono do desespero. Porque quando nós estamos numa causa de estresse muito grande, quando estamos numa causa depressiva muito grande, o nosso córtex cerebral, de maneira a economizar energia, ele nos coloca num estado de extrema sonolência para que a gente durma. E para que isso não faça com que outros órgãos vitais nossos parem. Então nós dormimos para que a energia seja concentrada, para que os órgãos vitais nossos continuem funcionando. Imagina, Pedro, Tiago e João, eles contemplaram a angústia de Jesus. Eles contemplaram a dor que o Cristo trazia em si. E ali, naquele alto pico de estresse, naquele alto pico depressivo, eles sentem sono e eles não aguentam de tamanho sono pela dor que eles também experimentam ao ver o Cristo daquela forma. A questão é que também para Jesus aquilo é um momento de dor. Porque no fundo, acaba se comportando como se fosse uma primeira negação. Imagina se quando você está precisando de muita ajuda e você vai buscar ajuda com o seu amigo, ele dorme. Diante do seu sofrimento, ele não se faz presente. Por muitas e muitas vezes, pelas nossas más escolhas, muitas vezes de amigos, a gente acaba passando por situações como essa, em que aqueles que nós mais contávamos, mais esperávamos ajuda, eles dormem, nos abandonam, nos deixam de lado. E a gente fica lá sofrendo sozinho.
Isso também aconteceu com Jesus. E Pedro é um desses homens. Pedro é um desses que dorme. Então Jesus acorda-os, insiste para que eles vigiem ali com ele. E ele mais uma vez se afasta para orar. E mais uma vez os discípulos dormem. Dormem pelo medo do que vai acontecer. Dormem por ver tamanho estresse depois de uma ceia. Dormem porque eles sabem que ali haviam pessoas perseguindo Cristo. Eles sabem o quão Jesus incomodava a sociedade da época. E ali, logo depois, chegam os guardas e prendem Jesus. Ali começa o julgamento. Imagina o que acontece com Jesus naquele momento, porque inicialmente Pedro ele quer se rebelar contra aqueles guardas. Nós vamos ouvir que Pedro ele tira a espada e ele corta a orelha de um soldado. E Jesus manda com que ele guarde a espada de novo, porque é necessário que ele dê a sua vida para salvar os homens. E ali Pedro guarda a espada e vem prendendo aquele que era o seu mestre e levando aquele que era o seu mestre. Mas quando a gente vê que chega muitas pessoas e prende ali alguém que estava conosco, Pedro sentiu medo. Pedro perdeu toda a sua coragem. Pedro fugiu. Não só Pedro. Todos fugiram, a não ser João. João, ele corre até Maria, até Nossa Senhora, para que a tome e a leve até lá, junto com o povo que ficou sabendo, com o povo que estava lá para ver o que estava acontecendo com Jesus. Então João leva Maria. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. João, ele só permaneceu aos pés da cruz porque João recorreu ao colo de Nossa Senhora. Porque João buscou Maria e foi por isso que ele conseguiu ir até o fim. Meu irmão, minha irmã, se você quer ir até o fim, se você quer seguir Jesus até as últimas consequências, se você quer experimentar de perto a salvação do Cristo a ser derramada sobre cada um de nós, recorre a Nossa Senhora. Recorre a Maria Santíssima, porque ali, com a força que ela lhe dará, você será capaz de chegar até o último momento. E mais do que isso, diante da cruz, o próprio Cristo ofertará para que você leve Maria para casa, a fim de que ela seja mãe e você seja filho, seja filha. Reze, reze pedindo a intercessão de Nossa Senhora, reze o terço todos os dias e você vai ver a transformação que acontecerá em sua casa. Mas Pedro não foi. Pedro fugiu. Pedro teve medo e ele cedeu ao medo. Ali, Pedro começa a se questionar a respeito de tudo. E essa é a segunda grande dor do Cristo nesse momento, porque ele é abandonado pelos seus discípulos. Nós precisamos tomar todo o cuidado para que nós também não nos sintamos abandonados, mas principalmente para que nós não abandonemos o Cristo no momento da dor. Quantas e quantas pessoas, nas horas do desespero, nas horas do estresse, esquecem de Jesus, chegam a duvidar.
Assim como Pedro, talvez, que ficou perguntando se aquilo talvez tivesse sido uma miragem, se ele tivesse seguido alguém que não era de verdade, se talvez ele tivesse investido 3 anos e meio de sua vida numa causa qualquer. Esse desespero passou pelo coração de Pedro. E é por isso que vai falar que Pedro ele começa a acompanhar ao longe. Nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes nós nos tornamos esse cristão que começa a acompanhar o Cristo ao longe. A gente só quer os benefícios de Deus. A gente evita o Deus dos benefícios. A gente quer os milagres de Deus, mas a gente evita o Deus de milagres. A gente quer acompanhar Jesus só de longe. A gente não quer a cruz. A gente não quer o sofrimento. A gente quer a ressurreição. A gente quer a salvação. A gente quer o milagre. A gente quer a cura. Mas esquecemos que para chegar à ressurreição é preciso passar pelo sofrimento e principalmente é preciso passar pela cruz. Não adianta a gente achar que nós vamos chegar até o Cristo simplesmente no momento bom. Quantas e quantas vezes, quantos e quantos cristãos têm se comportado da mesma forma, seguem Jesus de longe? Quando é proposto alguma coisa para seguir, para realmente demonstrar que é cristão, para mostrar através do testemunho, não, isso é muito careta, isso é coisa do passado, isso é coisa dos homens, isso é coisa da igreja, Jesus não quer isso não. Quantas e quantas vezes nós damos desculpas? A nossa salvação ela foi conquistada através da cruz. Não existe cristão sem cruz. Não existe cristão sem dor. Não existe cristão sem sofrimento, mas não existe cristão sem a esperança da ressurreição. Nós sabemos que pela cruz nós fomos salvos. Pelo sangue de Jesus nós fomos salvos. Por esse sangue que foi derramado sobre cada um de nós. Não tem cristão que siga de longe o Cristo. Porque senão vai fazer como Pedro, que ficou seguindo de longe. Que quando as pessoas ali o olharam, elas dizem, olha, eu acho que você é um deles. Tem noção da gravidade? Porque para nós pode parecer que Pedro ali ele foi reconhecido. Mas eu vou te dizer uma coisa. Na verdade ali, Pedro não foi reconhecido. Se Pedro vivesse como Cristo, se Pedro seguisse Jesus com todas as suas forças e tivesse mantido o seu testemunho, aquela mulher não teria dito que, talvez, que ela achava que ele era um deles. Se Pedro tivesse a atitude de cristão, com toda certeza, todos ali reconheciam. Todos ali reconheceriam de que ele era um cristão. Mas não. Talvez você seja um deles. Eu acho que você é um deles. Mas eles não dizem com certeza de que Pedro é um deles. E Pedro diz, eu não. Eu não sou um deles, não. Sabe por quê? Pedro estava diante de uma fogueira. Primeiro que ele estava ali e ele entrou escondido no Sinédrio. Não era um lugar que ele poderia estar. Ali ele estava naquele conflito de fé. Se ele seguiria o Cristo ou se ele se deixaria levar pelo medo, pela vergonha, pelo preconceito. E ali acontece isso diante de uma fogueira, porque quando uma fogueira ela é bem alta, bem forte, acesa assim no começo da noite, ela costuma refletir. Muitas vezes ela se comporta como um espelho. Quanto maior é a labareda, quanto mais forte, mais ela se comporta como um espelho. É possível ver os próprios reflexos ali.
Pedro estava diante de uma fogueira para que ele pudesse se reconhecer, para que ele pudesse olhar e ver quem ele era de verdade. Ali, pela primeira vez, Pedro nega Jesus. Diz que não o conhece. Até que então uma segunda pessoa começa a olhar e reconhece Pedro, fala: olha, eu acho que você estava lá, eu acho que você é um deles. E Pedro diz: não, não sou um deles não. Até que então, pela terceira vez, alguém reconhece Pedro. E Pedro diz que não é um deles. E ali, o galo canta. O galo canta durante a madrugada. O galo canta para dizer que está nascendo um novo dia. O galo canta para mostrar que se começa um novo ciclo. Tudo isso, na verdade, quer dizer para Pedro que ele está começando uma nova vida, mas que não é uma vida como era antes. Talvez ali Pedro tenha se visto começando uma vida pior. E como é difícil quando a gente se vê começando uma vida pior. Nós não estamos preparados para isso e nem queremos. Mas o mais bonito desse momento, quando Pedro se percebe começando uma vida que não era a dele, quando ele se sente acusado pelo canto do galo, vai dizer que nesse momento o Senhor olhou para Pedro. Inclusive, eu quero pegar esse versículo novamente e quero que você ouça isso. E enquanto ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E é nesse momento que Pedro vai se lembrar das palavras do Senhor, de que ele haveria de negá-lo por 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas o bonito dessa passagem é porque, mesmo diante da negação de Pedro, o Senhor não desistiu dele. Embora Pedro tenha desistido do Senhor, embora Pedro tenha desistido de Jesus pelo simples fato daquilo que estava acontecendo, por ver, por ter medo, por se questionar por tantas coisas, o Senhor não desistiu de Pedro. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, hoje é que eu não sei pelos caminhos a qual você andou. Nós estamos agora durante a Semana Santa. Eu não sei aquilo que você viveu até agora. Talvez você tenha desistido do Senhor, quer seja pelos seus pecados, quer seja pelas situações de dor, quer seja por vergonha, por medo. O que eu quero te dizer é que, embora você tenha desistido do Senhor, o Senhor não desistiu de você e Ele não vai desistir. Ele vai contigo até o fim. O Senhor não vai desistir de você. Ele vai dar a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você, para que, através da entrega dele na cruz, nós sejamos salvos. A salvação, meu irmão, hoje ela é dada como gratuidade de Deus para mim e para você, porque Jesus não desistiu de nós. E eu gostaria muito que essa palavra ficasse gravada no seu coração. Jesus não desistiu e não vai desistir de você, porque Ele te ama e Ele te quer junto com Ele. Se nós tomarmos posse dessa verdade, a nossa vida nunca mais será a mesma. Se nós tomarmos posse dessa verdade, nós seremos um cristão de verdade. É
bonito que vai haver um momento lá na frente em que o próprio Jesus vai curar o coração de Pedro. É uma das passagens que nós vamos trabalhar durante a nossa nova série que começa nesse domingo de Páscoa, que vai ser a série Ressurreição. Mas, antes de tudo, é preciso a gente perceber que a negação de Pedro causou uma ferida enorme dentro do seu coração. Que ali Pedro poderia ter comprometido toda a sua vida. Se Pedro, ao sentir culpa, quisesse carregá-la para o resto da vida, aconteceria com ele o que aconteceu com Judas. Ambos vacilaram com Jesus. Judas o traiu com um beijo. Pedro o traiu negando. Imagine o coração de Jesus, o quanto não doeu naquela hora. A diferença é que Judas, ao beijar o Cristo, ele foge. E por fugir de Jesus, ele se perde. Se perde de Deus, se perde de si mesmo. E numa atitude de extrema depressão, ele se suicida. Pedro, ao trair Jesus, ele se deixa ser olhado nos olhos pelo Senhor. Ele se percebe perdido de Deus, de si mesmo. Vive também uma crise depressiva, mas por confiar no Senhor, ele se levanta. Porque ao se deixar ser olhado por Deus, ele consegue voltar. Porque ao se deixar ser olhado por Jesus ali, naquele momento, ele entende de que Jesus não desistiu dele. E ele consegue deixar a culpa de lado e experimentar do perdão e da misericórdia de Deus para com ele. Meu irmão, o que nos traz o céu é o arrependimento. É quando o nosso coração se torna contrito, se sente humilhado, mas mesmo que rastejando se levanta e vai até o confessionário e ali confessa os seus pecados e sai de lá curado. Nós precisamos compreender que o confessionário é o único tribunal na terra que nós nos declaramos culpados e saímos de lá absolvidos. Mas muito mais que isso, é através de uma boa confissão feita que o Senhor manifesta o quanto Ele não desistiu de nós, o quanto Ele nos ama e, principalmente, é ali que a Sua misericórdia é derramada sobre cada um de nós. E então, quando experimentamos essa misericórdia que nos lava, que nos purifica, que nos renova, nós conseguimos nos levantar. Isso é arrependimento. A culpa é quando a gente olha de maneira contrita, que a gente até acha que é humilde, mas é uma falsa humildade que nos compromete e que de humildade não tem nada, porque aquilo que não nos permite ir ao confessionário é o orgulho. E daí a gente fica remoendo aquilo que nós fizemos de errado, remoendo,
nos sentindo culpados, nos sentindo indignos de um dia voltar ao Senhor. E isso vai nos destruindo e vai nos matando por dentro. E quando estamos mortos por dentro, muitas vezes nós chegamos a nos matar por fora também. Se você hoje traz dentro de si uma culpa desmedida, eu quero hoje te convidar a correr a um confessionário e buscar dessa misericórdia. Deixa esse orgulho de lado. No fundo, a culpa, quando ela não nos mata fisicamente, no mínimo, ela leva a pessoa ao inferno e mata a sua alma. Ali, naquele momento em que Pedro desistiu de Jesus, Jesus não desistiu dele. Agora, nesse momento que talvez você já tenha até desistido de Deus, eu quero te dizer que Deus não desistiu de você. Então corre ao encontro dele. Deixa com que ele te olhe nos olhos assim como ele olhou no olho de Pedro. Aquele momento que Jesus olha no olho de Pedro, Pedro se lembra do que Jesus tinha dito, que ele haveria de negar. Mas é ali, naquele mesmo olhar, que Pedro encontra forças para se levantar e recomeçar. Tamanha é a misericórdia gratuita de Deus, que Pedro depois, ao ter seu coração curado, vai se tornar o primeiro Papa. É a ele que Jesus confia a igreja. É só para que nós saibamos que não importa o que nós fizemos até aqui, se nós buscarmos de coração contrito a sua misericórdia, a nossa vida será mudada. Se até hoje você tem negado Cristo, se você não tem vivido como um cristão, se você tem questionado os mandamentos, se você tem questionado aquilo que a Mãe Igreja te ensina, é hora de hoje voltar. Para de negar o Cristo, chega, porque o galo está cantando. Diante de tudo que nós estamos vivendo, não é possível não percebermos de que o galo canta para nos recordar que nós temos negado a Deus. E não dá mais para viver assim. É hora do nosso coração se voltar de novo para Deus. E isso é conversão. Todos os temas que foram trabalhados até agora durante essa série Conversão é para que nós nos atentemos de que o Senhor tem insistido em nós, de que o Senhor nos quer próximos a Ele. Se Pedro, que o negou ali, teve solução, você também tem solução. A sua vida também tem solução. Deus tem uma solução para a sua vida e para você. Creia, creia. Saiba que muito mais do que a dor causada pelos soldados que batiam em Jesus naquele momento, que cuspiam nele, que o humilhavam, a dor maior era de saber que naquele momento Pedro o negava. Era muito maior a dor do coração de Jesus do que a dor física. E mesmo assim, Jesus faz questão de olhar para Pedro e dizer a ele, em um olhar, eu não desisti de você. Mesmo assim, Jesus hoje, açoitado diante de tantas coisas que têm acontecido, humilhado, a caminho da cruz, hoje Ele olha nos seus olhos para dizer, eu não desisti de você. E eu gosto de pensar que essa palavra
pode transformar a sua vida. Porque, na verdade, eu creio naquilo que Deus tem para a sua vida. Ouça Deus te falando: eu não desisti de você e eu não vou desistir. Desejo que essa palavra lhe traga abundantes frutos, que ela te levante. Se você conhece alguém que hoje precisa ouvir isso, que você possa mandar essa mensagem para essa pessoa, que você possa curtir, compartilhar, se inscreva no canal, para que ela possa chegar ainda mais longe e tantas outras pessoas possam descobrir sobre isso. Por fim, só não se esqueça que por mais que você tenha negado, Jesus vai insistir em você. Sinta-se abraçado, abraçada. Conte com as minhas orações durante essa Semana Santa por você. E até o nosso último vídeo da série Conversão.